Em uma pequena cidade do interior do Paraná, conhecida como Apucarana, capital do boné, este ocorrido aconteceu. O ano era de 2015. Um homem se despedia da sua família, pois o seu horário de trabalho era das 10 da noite até as 6 da manhã. Assim que ele se despediu, pegou a chave do seu carro e foi até ele. Assim que ele tentou dar partida, o carro não funcionou. O seu local de trabalho era muito distante e nesse dia em específico ele não podia faltar de maneira nenhuma, pois havia um pedido muito importante a ser entregue e estava sob a responsabilidade dele. Ele, vendo que o seu carro não ia funcionar, pegou as suas coisas, se despediu da sua esposa e foi correndo para o serviço de a pé mesmo. O local de serviço ficava aproximadamente umas meia hora de caminhada. Então, ele caminhou em passos acelerados durante a noite. Era uma noite muito bonita, uma noite de lua cheia. Ele pensou consigo: se eu for pela rodovia, vai demorar muito, mas se eu cortar pela mata, eu vou economizar muito tempo. E assim ele fez. Pegou o seu celular, acendeu a lanterna e entrou na mata. Ele carregava consigo um canivete e foi indo. A luz da lua iluminava um pouco o caminho. O atalho que ele havia pego era usado por pessoas que faziam trilha de moto. Então era um caminho aberto. E ele foi, com a lanterna do celular, coragem, mas sim, estava com receio, pois tinha medo de ser assaltado no meio daquela mata. Ele não acreditava em coisas sobrenaturais, em criaturas, nada disso. Nunca acreditou, nunca procurou e nem teve interesse. E assim ele foi. Ele conta que, quando chegou na metade do caminho, a lua brilhava muito e a luz dela refletia em meio àquela mata e o silêncio. Ele achou muito estranho, pois geralmente a mata ela é muito barulhenta de insetos e animais noturnos, mas naquele dia não tinha nada. Ele continuou caminhando, olhou para trás e nada, olhou para frente, somente o seu caminho. Foi quando ele sentiu um cheiro de animal morto. Isso fez com que ele ficasse com medo, pois se algum animal morreu ali, algo de bom não existia. Então, ele acelerou o passo, pois bastou somente o cheiro do animal morto para que o homem que não acreditava em nada de sobrenatural tivesse medo de alguma coisa talvez. E assim ele continuou em meio àquela mata. Faltava pouco para que ele alcançasse o outro lado, quando de repente os matos começaram a se quebrar ao seu lado. Ele parou, tentou iluminar com a lanterna, mas não viu nada. Nisso ele começou a sentir muito medo. O calafrio veio e ele acelerou o passo. Estava prestes a correr. Na sua mente pensava que havia um ladrão, um homem atrás dele. Ele estava com medo. Diz ele que muitos pensamentos vinham na sua cabeça, mas nada de criaturas fantásticas ou algo assim. Foi quando ele ouviu algo que parecia ser um grito desesperado, ou até mesmo uma espécie de uivo. Isso fez com que ele ficasse com muito medo e começasse a correr desesperado em meio àquela trilha. Ele disse que conforme ele corria, as matas começavam a se quebrar rapidamente, acompanhando a sua corrida. Foi quando ele tentou iluminar para trás para ver se aquilo estava correndo atrás dele. Ele acabou tropeçando e caindo. Ao cair, ele acabou furando as mãos. Se machucou gravemente. E sangrando, ele tentou se levantar. Mas quando pegou o celular que estava no chão com a lanterna virada para baixo e iluminou o caminho,
se deparou com a criatura mais horrenda e horrível da sua vida. Estava lá de pé. Ele descreve que, como o próprio demônio, aquilo tinha as pernas tortas, como se o joelho fosse dobrado ao contrário. Tinha o formato humanoide, mas o seu rosto não era nada normal. Ele descreve como se fosse uma espécie de cavalo deformado, orelhas compridas, dentes afiados, um olhar marcante que, ao fechar os olhos hoje em dia, ele se recorda, um olhar vermelho que expressava ódio. Parado ali estava, observando ele. Ele disse que tentou dar passos para trás, mas sabia que se aquela criatura quisesse, ia dar um fim nele. A única solução, a única coisa que ele lembrou na hora, se tremendo de medo, praticamente em choque, foi de fazer uma reza que sua avó havia lhe ensinado. E ele fazia gaguejando. E aquela criatura veio caminhando lentamente, passo a passo, em sua direção, se preparando para dar um golpe e matá-lo, ou talvez se alimentar dele. Isso ele pensava, mas mesmo gaguejando, ele completou a oração, a reza que sua avó havia lhe ensinado. Ele conta que, quando estava a 2 metros dele, a criatura, ela parou e olhou para cima, como se tivesse algo maior do que ele atrás dele. Aquilo olhou, abaixou a cabeça e entrou na mata. E antes de entrar na mata, olhou para ele com um olhar de fúria e ódio e saiu correndo, e os matos foram se quebrando. Ele olhou para trás e não viu nada. Pegou o seu celular e saiu correndo, o máximo que conseguia. Demorou aproximadamente uns 10 minutos até que ele chegasse ao outro lado. Assim que ele chegou ao outro lado, saiu desesperado pedindo por socorro. A área que ele estava não era uma área de casas, mas sim de vários barracões onde as pessoas trabalhavam. Então, alguns empregados saíram para fora para ver o que estava acontecendo, pois ele estava gritando muito e muito assustado. E ele só contava que tinha visto o demônio, o lobisomem. Até ele se acalmar, a chegada do SAMU demorou um pouco. E quando ele foi atendido, foi diagnosticado como se estivesse em choque. E depois de alguns dias, ele tomou fôlego e contou toda a sua história, para a família, para os amigos e para aqueles que acreditam. Ele é um homem sério, nunca acreditou nessas coisas e nem tem o porquê inventar certas histórias. Mas ele conta que naquela pequena cidade do interior, ele presenciou o famoso lobisomem. E hoje em dia, ele pesquisa e procura tentar entender o que seria aquilo, como é possível uma criatura dessa ser real. O que aquele lobisomem viu que fez ele se afastar? Será que seria o seu anjo da guarda que veio a resposta da sua oração? Hoje ele é um homem espiritual, acredita e procura por essas coisas, tentando ajudar as pessoas que já presenciaram e viram essas criaturas estranhas, que muitos dizem ser lendas, mas que muitas das vezes são reais.